Ela que pertence à comunidade Zen Budista Zen do Brasil, tem o nome civil Maria de Lourdes Ribeiro Gandra. É discípula de monja Koen Roshi, do templo Taikuzan Tenzui Zenji, comunidade Zen Budista Zen no Brasil, da tradição Sotoben, Japão. Formada em pedagogia, sua atividade profissional por 36 anos no governo do estado de São Paulo, contribuindo na formação e capacitação de servidores de prefeituras municipais e de órgãos estaduais para a implementação de políticas públicas das áreas sociais, direitos humanos, meio ambiente e em movimentos de cultura de paz e da não violência. Como monja Zen budista, orienta práticas de Zazen, meditação Zen e é facilitadora e docente de cursos de introdução ao Zen budismo. Participa de iniciativas interreligiosas de mobilização e sensibilização social por meio da meditação e diálogos temáticos a diversos públicos, tendo por base os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Contribuiu na criação e na organização do Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 2002. É também musicista. Mas calma, tem tempo. Tem tempo. Não acabou. É também musicista, integrando som e sopro como linguagem do interser. Muito bom, do interser. Vamos receber com a alegria que só a certeza de que estamos sempre no caminho certo, que o comando lá de cima está sempre trabalhando para o nosso bem. E vamos receber no nosso Centro Espírita Bênção de Paz a nossa monja Reishin Gandra. Eu que agradeço. A senhora quer que fale tudo? Não. Obrigada, bom dia. Nossa, chegar aqui cantando, né? Eu vou atrapalhar a sua posição de câmera, viu? Vou ficar assim. Aí saio de cena. Cadê a monja? Sumiu a monja. As câmeras têm que ser agora para o sensor de presença. Olha que boa ideia. Não tem câmera para o sensor de presença? É, vai virando. Faz assim, vai pulando. Bom dia. Eu quero agradecer muito o convite. Beth estava atrás de mim, nós nos conhecemos, né, em outro evento no Colégio São Francisco, não foi? Isso, e aí as conexões amorosas vão se estabelecendo, como se elas não existissem já, né? Porque a coisa da afinidade. O que faz a gente ter afinidade por uma pessoa e não ter por outra? Não que a outra seja ruim, por quê? Porque a gente também não desenvolveu canais de criar afinidades. A gente fica muito seletivo e não permite que outras afinidades aconteçam. E é o que acontece aqui, nessa prática, né? Aqui nesse espaço. Um coração livre, um coração aberto, e que a gente estabeleça afinidades com todos os seres, não só seres humanos, né? Todos os animais, todos os bichinhos, florestas, baratas, minhocas. Nossa, baratas também. Menos, monja. Menos. Criar afinidade com a baratinha não dá. Eu criei um mecanismo, já vou começar, Marco já começou, tá? Morro de medo de barata. Essa coisa do budismo é complicada, né? Porque o budismo, nós somos a grande teia da vida, né? E somos... intersomos com tudo que existe, e todos os seres são seres de vida, né? Mas tudo bem, a barata. Qual é o contexto da barata no budismo? É um ser vivo que está lá por nossa causa. Mesmo o ratinho está aí porque nós geramos lixo, resíduo. Então, a culpa do coitado existir, ele é até limpinho. Até quando você deixa as suas coisinhas por aí, ele até ajuda a limpar, né? Porque ele come. Mas, enfim, todos os seres têm uma função no grande ecossistema da vida. E a baratinha? Eu morria de medo de baratinha, né? Antes de ser budista, eu até dava um jeito de liquidá-las. Hoje eu liquido? Não, né? Então, quando eu vejo uma, eu dou um nome para ela. Não vou dizer o nome que eu dou. E, de repente,
né? Alguém pode chamar. Tem algum homônimo, né? Homônimo. Aí eu dou o nome para ela. Eu falo o nome. O que você está fazendo aqui? E eu fico arrepiada de medo. Horrível, vem aquele bichinho. Dou o nome. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aí eu pego uma vassoura e vou varrendo e jogo ela vai embora, né? Então eu tento lidar com o medo, porque na verdade o que nos move é não ter medo. Tudo a gente tem medo. Para não ter medo, a gente cria uma porção de coisas na cabeça da gente para não ter medo, né? Então a vida se resume isso. A baratinha pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser um emprego. Né? Pode ser uma situação, um relacionamento. No fundo é o medo que a gente tem por coisas que a gente desconhece. Mas se você imagina aquele serzinho desse tamaninho, passa na sua frente e vê aquela coisa grandona dizendo: ah! Você acha que ela não se assusta? Você já pensaram ver o mundo na perspectiva da baratinha? Eu estou fazendo uma caricatura, e é real, né? Dos bichos, dos animais, dos seres que a gente... E das circunstâncias, né? Que quando a gente não conhece, a gente disfarça o grito, né? E foge e sai correndo. Mas tudo o grande segredo é como é que eu estabeleço afinidades, como é que eu não tenho medo, como é que eu relaciono com as circunstâncias, né? Em que eu vou no ponto que eu não tenho medo, que eu não tenho insegurança. Trabalho é uma coisa que eu não domino, tenho que fazer esse emprego, tenho que fazer essa tarefa, estou com medo, mas como é que eu falo? Não, mas eu vou compreender que tipo de pensamento eu vou tendo na minha mente para que eu possa conversar com tudo que me aconteça, né? Como é que eu me coloco? Bom, eu sou uma monja zen budista, vocês devem estar sentindo frio olhando para mim. Eu vou explicar. Eu me identifiquei muito com o nosso colega do violão, né, que estava falando do pandeiro aqui, do frio capilar, né, da ausência capilar. Primeiro, deixa eu explicar. Brasileiro faz maior confusão com o budismo, né? Eu sou um tanto exótica para vocês, eu sei, né? Uma mulher, cabeça raspada. No Brasil, as pessoas falam, essa coitadinha dela. Um dia eu trabalho no centro da cidade, né? E aí eu estava andando com uma roupa, eu uso uma roupa mais discreta assim para trabalhar. Por enquanto eu ainda estou no estado, mas estou saindo. Uma camiseta branca, uma calça preta, uma roupinha discreta, né? E aí, às vezes, uma blusinha típica nossa que nós usamos, japonesa, que é um casaquinho cruzado. E eu estava lá na cidade, chegou uma senhora: eu vou rezar por você, eu vou rezar, São José vai te abençoar. Eu falei: obrigada. Obrigada. Né? Porque viu uma mulher com a cabeça raspada. Você está fazendo químio? Falei: sim, estou, das ideias. Não sobra nada, né? Vão as boas e vão as ruins também na químio, não é assim? Já fiz radioterapia, até fiz, né? Em 2001, essa minha experiência de câncer que eu tive, que foi a melhor etapa da minha vida. Essa monja é meio doida, né? Mas foi. Quando a nossa vida está no limite, parece que a gente aproveita ela mais. Né? E nosso limite, a gente levantou, não sabe se vai voltar para dormir, né? A gente tem o tempo todo, a gente está no limite e não percebe, né? Mas enfim, aí essa questão cultural brasileira. E eu agradeço de estarem trazendo uma monja budista aqui, como vocês trouxeram pessoas de candomblé, né? Tem outras tradições religiosas, né? E por que eu raspo a cabeça, né? Porque Buda, Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, aquele jovem indiano, tem um livro muito clássico dele, quem quer conhecer, e está numa linguagem muito gostosa e é histórica, né, do Hermann Hesse, Siddhartha. Né? É um livro muito antigo, muito clássico, e mostra a Índia como era naquela época. Hoje já se faz quase 600 anos, 2.600 anos que esse jovem apareceu. E qual é o diferencial desse jovem, né? Eu vou falar. E aí, quando o principado, os homens naquela época usavam cabelos grandes, bonitos, que significava a sua origem, né? Era um príncipe esse jovem Siddhartha. O que ele fez?
ele percebeu algumas realidades que eu vou falar rapidinho aqui para vocês, né? E a partir dessas realidades ele falou: não, eu preciso meditar, eu preciso descobrir qual é o caminho, qual é o sentido da vida. Siddhartha Gautama era um jovem extremamente determinado, cabeça dura e muito culto, muito inteligente. Mas ele encontrou a doença, a velhice e a morte. Sabe, quando a gente está existem coisas na nossa vida que quando a gente é criança não percebe. Morre um parente, mas às vezes nem nos levam ao velório. Hoje está uma coisa, né? Hoje leva a criança de colo no velório. Ó, você tem que testemunhar a morte já. Olha, morreu, né? Hoje todo mundo quer que todo mundo vivencie tudo, independente de internet e tal. Mas na nossa época, só se tivesse um parente doente dentro de casa que o filho convive com a doença. Mas Siddhartha Gautama não convivia com a doença. Eram todos jovens, né, trabalhando no campo. O pai era político, era um grande político, é o rei, né? Suddhodana. E ele, o que acontece? Ele dá umas escapadinhas do castelo, né? Da propriedade, e encontra pessoas doentes. Mas espera, o que é isso? Nossa, doença, que coisa mais... Ainda mais na Índia antiga, vocês imaginam, né? Depois encontra a velhice, vê idosos sendo maltratados e encontra a morte. A morte na Índia é outra conversa. A morte é a coisa mais comum. Eles cremam na rua, cremam nos lugares, né? Então, é uma outra lógica cultural de lidar com a morte. Mas ele viu aquilo e falou: espera um pouquinho. O que eu estou vivendo hoje vai acabar? Né? Ele é jovem pensando: eu vou envelhecer, meu pai vai envelhecer, minha esposa vai envelhecer, ele era casado, vai ficar doente? Espera um pouquinho. Afinal de contas, qual é o sentido da vida? Se a gente adoece, envelhece e morre, qual é o motivo da existência? E aí ele vê um renunciante, né? Uma pessoa meditadora, que tinha isso na Índia. A yoga, ou o yoga, tem mais de 5.000 anos. Está chegando aqui no Brasil como novidade. Mas é uma coisa cultural na Índia. As pessoas pararem e fazer suas práticas e treinar sua mente, né? E aí ele encontrou um renunciante. Falou: espera um pouquinho, esse tipo de pessoa deve estar por seus meios tentando descobrir o sentido da vida. E aí ele, com 19 anos, o pai já desconfiou que esse filho ia dar um babado. Quando o filho nasceu, teve um mestre... até tocou um negocinho aqui. Babadão. Quando o filho nasceu, veio aqueles gurus da época da Índia e falou: não sei não, esse jovem ou vai ser uma grande liderança, ou ele vai ser um político como o senhor, ou não sei, algum mestre aí. E o pai ficou com isso aqui atrás da orelha, né? E sempre quis poupar Siddhartha, sempre mantendo ele com tudo de bom nas propriedades, no castelo, na região, nunca deixando que ele encontrasse essas realidades. Mas como todo jovem que somos, né, na nossa fase de idade, ele quis descobrir outras coisas, então ele escapuliu. Numa dessa ele sentiu essa urgência de entender a vida. Ele desde pequenininho tinha uma percepção muito aguda, né? Por exemplo, estavam os agricultores mexendo na terra, ele sentadinho embaixo da árvore. Desde então ele gostava de sentar embaixo da árvore, né? Acho que na Índia eles fazem muito isso, por causa do calor. E aí ele começou a observar que estava mexendo lá na terra. Ele começou a observar o movimento das formigas, né? Mexeu na terra, o movimento, as formigas estão andando. Então ele observava esse jogo, mexe na terra, agita a terra. Outra vez ele observou, né, que um passarinho pegou uma minhoca, saiu voando e um gavião comeu o passarinho. Então ele sempre foi um observador da vida. Então ele tinha umas características diferentes mesmo, que eu acho que é o que a escola deve desenvolver, né? A observação da vida, Que hoje o meio ambiente, de uma certa forma, está apresentando às crianças. Se eu gero lixo, para onde vai o lixo? Coisa que na minha escola não ensinaram, gente. Na minha escola, a minha alfabetização não ensinou a olhar como as coisas estão interconectadas. Percebam isso. Era uma cartilha que não tinha nada a ver com a realidade brasileira. Os livros de história, nada a ver com a realidade brasileira. Então, desde pequenininhos, eu tenho 61 anos de idade, né? Eu fui aprender
que as coisas estão interconectadas, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, por meio do meio ambiente, né? E professores que eu tive, que eu sou formada em pedagogia, né? Então aí eu comecei a ver o mundo de uma outra forma que não me apresentaram na minha infância. Então vocês percebam que a gente traz uma cabeça, uma mente, que vem de um processo de alfabetização, gente. A gente tem uma forma de olhar o mundo que tem muito sofrimento porque não nos ensinaram a apreciar o mundo. Então Buda, esse jovem Siddhartha, ele sempre foi muito estimulado, ele tinha esse olhar. E aí ele viu o renunciante, aí ele associou, isso que é legal, né? Ele associou, essa pessoa está fazendo algum tipo de prática que vai me ajudar a entender. Ele não falou, essa pessoa faz quimioterapia. Essa pessoa é isso, então ela não serve para mim. E nós fazemos isso, né? Às vezes uma pessoa que você menos espera é seu mestre. Aliás, a Monja Coen sempre fala isso. Aquela pessoa que mais te irrita, que mais te perturba, é seu mestre. Não, isso sim. Isso, ó, tudo menos isso. Mestre não, tá pegando pesado. Tira essa monja daí, chega a mudar de assunto. Né? Aquilo que nos estimula, aquilo que chega até nós, aciona uma emoção. Essa emoção eu tenho que ler, acolher. Não que o outro seja o problema da sua vida, que é o que acontece. E Siddhartha, depois eu volto para esse assunto. Se eu não voltar, vocês perguntar, que eu tenho mais 5 minutos, né? Tô brincando. Ai, domingão, né? Eu fiquei preocupada. Você falou da feijoada, mas vocês vão comer o que hoje na hora do almoço? Macarrão. Macarronada. Não? Ah, com frango. Aquele que fica girando lá. Que cachorro fica assim. Bom, aí Siddhartha, esse jovem, viu esse personagem, esse ser humano andando. E, bom, eu vou fugir de casa. Viu? Fugir de casa. De madrugada, dei um beijo na esposa, seu filhinho pequeno, e foi. Tinha um cavalo bonito. É bonita a história de Siddhartha. E é real, ela é histórica mesmo, né? Aí ele chegou pro o empregado dele, que era um fiel companheiro, e falou, fica com o meu cavalo, com as minhas roupas, e raspou a cabeça. Cortou a cabeça. Ninguém pode me identificar como príncipe, e eu não posso mostrar meu vínculo familiar, né? A minha origem de nobre. E é por isso que a gente raspa a cabeça. Né? A gente raspa a cabeça no sentido, eu faço o que Buda fez, que Siddhartha fez, e a gente se coloca no caminho do aprendizado. Né? Eu sou uma monja zen budista, o budismo tem inúmeras escolas, é para confundir brasileiro mesmo. É mais confuso ainda é quando a gente fala que não fala de Deus. Aí então, você está no inferno. Nossa, para o brasileiro isso é muito difícil, até para mim foi difícil, mas eu vou explicar. Né? Eu vou explicar porque eu tenho uma formação católica. Eu estudei no colégio de freiras, nas Marcelinas. Vou cantar o hino. Ó Santa Marcelina. Não é um lugar. Eu passo na frente do colégio, ó Santa Marcelina. A Monja Coen, para! Aí a Monja Coen estava numa assinatura de livros, né? Aí chegou uma moça e falou, eu fui colega da Monja Regina, as Marcelinas. Aí a Monja Coen, ó Santa Marcelina. Depois eu conto essa transição de hardware, né? Mas, enfim, aí estava na história de Buda. Eu dou umas saídas e volta, mas só para dizer que é tudo uma mesma história, né? Depois vocês vão me dizer que vocês vão comer hoje. Não esqueci. Bom, aí o que ele fez? Ele saiu de casa e foi para a floresta, né? Vocês têm novelas que contam, né, um pouco isso. Só para dizer para vocês que a Índia tem uma estrutura extremamente hierárquica, socialmente falando, né? E a questão da reencarnação vem muito da cultura hinduísta. O budismo não fala de reencarnação. Tem umas certas confusões, tá? Então, só que eu queria dizer, imagine uma árvore forte, um tronco forte, uma raiz forte, né? Que é Siddhartha Gautama, que esse professor, né? E quando ele ensinou, tal, eu vou dizer um pouquinho, aí depois quando ele morre, que a gente não fala morrer, entrou em parinirvana, entrou na grande paz. Aí os muitos discípulos, alunos, e agora? Nosso mestre se foi. O que nós vamos fazer? Foi um pau danado. Foi uma briga danada. Não, vamos explorar este ensinamento. Não, vamos explorar este outro.
Não, vamos explorar aquele. Não, vamos ensinar desse jeito. O que aconteceu? Eles começaram a organizar os ensinamentos, né? E formaram correntes, 2 correntes importantes, e depois de cada corrente, muitas escolas. Aí os discípulos saem da Índia, né, vão pela Ásia toda, da Ásia depois vão toda para o Japão, do Japão depois Europa, Estados Unidos e Brasil. Nesses 2000, um resumo de menos de 10 segundos, né, de 2.600 anos. Mas os professores, né, como nós temos professores, por exemplo, falar hoje de espiritismo, como é que é uma escola em Nova York, como é que é essa escola, como é que se fala o espiritismo na Alemanha, como é que fala o espiritismo nos Estados Unidos, né? Como é que a gente se comunica quando os povos são diferentes. O que acontece? Quando chega o ensinamento, que é aquele ensinamento que é o núcleo, né? Quando chega para comunicar num determinado lugar, você não pode usar a linguagem de onde veio. Então, você começa a usar o que? A linguagem local. Isso é um princípio didático, pedagógico. Então, as escolas foram adquirindo a cultura local, entendeu? A forma de explicar e de ensinar. Não que eles sejam diferentes, mas a forma de ensinar, por exemplo, impermanência, que é um conceito fundamental nos ensinamentos de Buda, né? Que tudo passa, tudo que começa inevitavelmente termina, mas não termina, continua. Por exemplo, o budismo tibetano, que o brasileiro conhece um pouco mais pelas novelas e por Dalai Lama, né? Que todo mundo pensa que Dalai Lama é o Papa, a gente não tem nenhuma liderança centralizadora. Mas como é que ensina a impermanência? Qual é a didática? Como é que eu vou ensinar a impermanência para as pessoas? Né? Nós, do Zen Budismo, nós somos uma tradição do Zen, rapidinho falo, mas a tibetana faz assim. Ela não faz aqueles tabuleiros lindos de areia, faz aquelas mandalas bonitas com areia colorida, e de repente depois abre aquela mandala no vento e vai embora, né? Desconstrói toda aquela mandala. Não desconstrói, não. Eu queria pôr num quadrinho. Não. Eu quero pôr num quadrinho, põe um espelho, um vidro para segurar esse desenho lindo que vocês fizeram na areia e põe na parede. Não. O ensinamento budista é que você pega aquilo que você fez com tanto cuidado e ainda joga no vento. Não joga no vento, não joga no vento. Né? Mas ele quer dizer o seguinte, que tudo que a gente está fazendo vem de infinitas causas e condições, e ela se transforma a cada segundo. Nada a se pegar, nada é fixo, nada é permanente, né? E eu fico com raiva disso, fico inseguro. Meu relacionamento, meu marido, minha esposa, não, eu quero ficar com ele até o fim, né? Eu amo, como é que vai ser? Aí a pessoa começa a se mostrar diferente. Não. Essa pessoa não é com quem eu casei. Aí você quer enfiar na caixinha de novo. Não cabe mais na caixinha. Não porque engordou ou emagreceu. As ideias, os pensamentos mudaram. Não, mas eu casei com outra pessoa. Nossa, com quem você casou? Nós mudamos a cada segundo. E se a gente observar que isso é a maravilha da vida, e ter essa relação de mudança juntos, que nem o surfista que tem a flexibilidade no joelho, as coisas vão mudando, opa, vou junto, e não ficar com aquele joelhozinho duro. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente quebra a canela, quebra o joelho, né? Então, Shakyamuni Buda começou a fazer uma prática que ela é fundamental e que ajudou. Todos os ensinamentos hoje que nós budistas nos aprofundamos, que o budismo não é nada mais, nada menos do que a mente conhecendo a própria mente. Se eu puder resumir os ensinamentos de Buda, de Siddhartha Gautama, e por isso que é tão atual, por isso que hoje a neurociência está falando, por isso que hoje, né, os psicólogos e psiquiatras estão usando a meditação nas empresas, né, virou uma febre. Mas ainda ficou muito funcional a meditação. Vai fazer meditação, né, em vez de mandar para outro lugar, vai fazer meditação. As pessoas estão mudando. Tá o outro lá estressado, vai meditar. Né? Virou destino certo e certeiro de tranquilidade, mas às vezes não é. Se a pessoa não está bem, ela tem que ir no médico mesmo. Se a pessoa não está bem, tem que fazer esportes, apreciar, né? Às vezes vai para a meditação e leva o problema junto. Não é bem assim. Então Siddhartha Gautama sentou em meditação, foi na floresta e ficou lá aprendendo o que nós vamos fazer um pouquinho aqui, bem pouquinho, tá? Que é a prática do apenas sentar. E ele ficou em meditação. Ele usou técnicas de yoga, porque eram yogis,
né? Mas aí ele praticou com tanta determinação, e aquelas práticas bem radicais, né? Não comia, comia aquelas coisas, não se comia naquela, ele não comia, eles reduziam a alimentação para não perturbar a meditação. Ele ficava horas e horas, dias e dias, meses, anos e anos. Até que ele ficou tão magro, que ele foi se levantar e quase caiu. A representação de Buda que nós temos não é aquele gordinho. Você sabe aquele gordo, aquela representação gordinha que tem, né, com mala na mão, né, um juzo, sorridente? Esse não é a representação de Siddhartha Gautama. Decepcionei vocês? Não? Porque a maioria pensa que esse é Buda. Esse era Rotei, era um monge, sim, muito bom, ajudava muitas pessoas, e ele passou a representar o Buda da felicidade e da prosperidade. No Brasil, quando japoneses, chineses vieram para o Brasil, eles traziam essa representação quase como um amuleto, para que nunca falta nada em casa. E aí foi meu primeiro contato mesmo com essa figura diferente, gorda, assim, sentada, assim. Como mamãe põe um pratinho de arroz, assim, uma moedinha dentro, tinha que coçar a barriguinha. Esse foi meu primeiro contato com essa figura diferente budista, vamos dizer assim. Era um ser iluminado. Buda significa desperto, aquele que despertou, em sânscrito. Não é Paulo José Buda. Buda é um estado da mente. Uma mente desperta. Uma mente que percebe que está conectada com tudo que existe. É uma mente que faz com que a gente transcenda o pensamento linear, certo, errado, bom, ruim, está difícil, está fácil. Você transcende e vive em contentamento. Mas está muito enraizado no chão. Muito enraizado. Tudo que eu faço na vida, eu faço esse movimento aqui, move lá um soluço de uma gaivota. Nossa, hein, monja, você é criativa. O que eu faço, eu movimento. Tudo que nós fazemos, esse movimento da existência, tudo. Por isso, tudo que nós fazemos repercute, sim, na teia da vida. Karma, todos esses conceitos, para nós, karma é uma marca que a gente deixa com aquilo que fazem com a gente. A gente não tem um pensamento assim, de que eu faço assim porque eu venho de vidas passadas que foi assim, assim. O budismo não mergulha nisso. Não entra nessa lógica, tá? Mas a gente vem de infinitas causas e condições, sim. Aqui está meu pai, aqui está minha mãe, né? Aqui está meu avô, minha avó, aqui está minha professora que me alfabetizou. Diante de vocês é um recorte de uma representação de uma vida. Eu estou com uma forma budista, eu estou com uma roupa tipicamente japonesa. Shakyamuni Buda não pensava ele pensou no máximo uma túnica, porque pediram para ele pensar. Porque o povo sabia que existia um ser iluminado andando pela Índia e as pessoas faziam reverência para qualquer pessoa que não era ele, né? Então falaram, Buda, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma roupinha básica aqui só para dizer que nós somos da sua comunidade. Só por isso. Mas eu estou aqui diante de vocês graças aos meus ancestrais. Se meu tataravô, né, não tivesse com a minha tataravó, eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Se vocês pensarem no DNA nosso, nós somos irmãos. Se pensar, nós viemos da África, de onde nós viemos todos? De uma canoa simples, do mar, do oceano. E está tudo aqui nessa sala. E quando você começa a pensar que a gente vem dessas infinitas causas e condições, o que eu for falar repercute nisso. Então, para nós, quando a gente analisa karma, é o que eu faço com aquilo que acontece. Marca, selo, marca, karma. O que eu faço com aquilo? Eu tenho consciência dos meus ancestrais, eu tenho consciência do temperamento do meu pai, eu tenho consciência das coisas que aconteceram na minha vida, eu, com a minha vida, repercuto, reproduzo o que aconteceu comigo como justificativo, ou eu mudo, ou eu transcendo, ou eu reconheço. Puxa, ainda bem que meus pais se separaram quando eu era bem mais velha, foi um sofrimento danado. Eu pego essa experiência, puxa, agora eu posso entender um pouco o outro. Né?
Papai devia estar sofrendo, eu nunca percebi. Minha mãe devia estar sofrendo, eu nunca percebi. Que ser humano é esse com quem a gente convive, né? Se a gente pensar que quem a gente convive é uma pessoa que vem de infinitas causas e condições que a gente nem imagina de onde vem, você pode entender porque tem uma raiva, uma briga, um sofrimento, um silêncio. Puxa, por que será que essa pessoa está agindo assim? Na tessitura da existência do DNA dela, quem está manifestando aí? E quando a gente começa a olhar, é olhar em profundidade, né? Quando eu começo a olhar, eu não me manifesto, né? Não reajo. Eu paro, respiro e vejo quem é esse ser humano, se não resultado de infinitas causas e condições. O que está acontecendo, o que está aparecendo, que eu não estou identificando, mas existe uma causa. Aí a forma de olhar para essa pessoa é um olhar de compaixão, de ternura, de acolhimento. Por mais que ela me faça mal, me prejudique. Mas quando você começa a mudar as suas respostas para o mundo, as suas marcas e pegadas que você vai deixando no mundo vão se modificando. E você muda o passado. Tem uma coisa muito incrível, né? Se eu atuo de uma forma, eu mudo o meu passado, meus ancestrais. Se meus ancestrais agiam de uma determinada violência e nossos ancestrais agiram com violência, muito, analisar mais perto, né? Se eu hoje modifico a minha relação, eu modifico a relação do passado. Porque a gente não tem no budismo essa coisa do passado, presente e futuro. Ele existe. O que existe é o presente. E o presente, a cada passo que eu dou, é tudo que eu estou trazendo dando esse passo. E eu faço esse passo, é como se você pisasse num lago, né? E as ondas vão. Cada passo que a gente está dando é um passo novo. E a gente anda sem pensar, né? A gente anda com a cabeça em tudo quanto é lugar, não sabe que cada passo a gente está trazendo infinitas causas e condições junto com a gente. E cada decisão, né? Isso, Shakyamuni Buda, esse Siddhartha Gautama, esse jovem, ele acessou essa... Percebam que é um nível de consciência, é uma forma de olhar as coisas. Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama praticou zazen, prática da meditação. Como eu falei, ele estava magro, quase morreu. Estava com as costelas aparentes. Por isso que eu falei da imagem, né, da figura. A representação de Buda é um jovem com cabelinho assim, por mais que ele tenha raspado a cabeça. Ele é representado ainda com o cabelo e com algumas posições de mãos. Vocês podem observar as estátuas, né? Quando vocês forem no shopping, numa lojinha indiana, vocês vão falar, esse não é Buda. A vendedora, esse aqui é um Buda. Não é não, senhora. Agora eu sei. Outra pegadinha, aquela representação de Buda deitado. Vocês já viram uma representação? Ele não está tomando sol no rio Ganges. Nem está dormindo. Ele está morrendo. Aquela é a representação dele entrando em Parinirvana, fazendo o seu último sermão. Né? Então, essas representações. Mas então, aí ele quase morreu. Quando ele foi levantar, caiu. Aí ele falou, não, pera um pouquinho só. Né? Aí passou uma mulher com uma papinha de arroz, doce de arroz. Ofereceu para ele, ele aceitou. Ele aceitou e foi criticado pelos seus colegas. Esse homem é um príncipe mesmo. É um fraco mesmo. Aí o budismo faz um diferencial. O caminho do meio. As nossas práticas religiosas devem nos dar saúde. Então, Siddhartha Gautama comeu o arrozinho, se recuperou e voltou a sentar. Ele não saiu correndo. Ele voltou a sentar. Sentou e fez a respiração consciente, a presença, a tal ponto que ele abandonou as técnicas e ele teve um grande despertar. Né? O que aconteceu com esse jovem? Que é um convite que o budismo faz, né, para todos nós. Ele estava lá, 7 dias e 7 noites, praticando, sem pensar que estava praticando, apenas sentado, até que ele teve, no amanhecer do 8º dia, Siddhartha, né, ele viu a estrela da manhã e ele teve um grande insight, uma grande experiência. Quem não teve aqui uma emoção forte que mexeu com a cabeça e depois pensou? Aquela emoção vem forte aqui. A gente tem isso quando acontece uma notícia, um acidente, ou até mesmo uma grande ideia. Né? Ele teve uma experiência tão forte que ele se percebeu ser a vida do universo. Não existia mais o Siddhartha praticando. Isso é importante, ó.
Não existia um euzinho se esforçando e praticando. Ele, de repente, se percebeu ser parte de tudo que existe. E tudo que existe era ele. Ele se percebeu ser a rocha, a minhoquinha, a floresta, a lua. Ele se percebeu, mas não tinha ele se percebendo. Ele teve a experiência da totalidade. Compreendem? Como você mergulha na água, você sente a água no corpo, né? Você não vai dizer. Né? Você sente a água. Ele sentiu ser tudo que existe. E ele disse, eu e todos os seres, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Então ele percebeu a dimensão da consciência tão ampla, né? E nesse momento surgiu um Buda na Terra. Buda despertou. Esse ser despertou. Assim como a flor desabrocha, né? A gente não controla o desabrochar da flor. Mas a gente cria condições para a flor desabrochar, não cria? Quem mexe com jardim, você tem que criar condições, tem que regar, tem que cuidar. Tem gente que compra... Não, fica uma pena aqueles vasinhos nos mercados, né? As florzinhas ficam tudo secando naqueles vasinhos para vender. Aí pega uma pessoa que tem um olhar, pega aquele vaso, aquela planta, põe água e vai acompanhando. Agora, você não manda desabrochar. Desabrocha. Criou causa e condições. Como vocês estão aqui. Vocês estão regando as condições do coração de vocês para desabrochar. Então, o que ele fez? Buda em sânscrito também significa desabrochar, abrir. Então, nesse momento, nesse insight, ele adquiriu um nível de consciência e teve uma grande experiência. O que aconteceu? Terminou essa experiência, porque tudo começa e termina, mas é o seguinte, marcou, imprintou, ele se tornou uma outra pessoa. Não é? A gente tem, por isso que eu digo, a gente está sempre em transformação. Ele falou, como é que eu vou explicar isso para as pessoas que eu senti? E aí ele começou a ensinar até os 80 anos de idade, tem todos os ensinamentos de uma maneira muito didática. E 3 ensinamentos fundamentais dele, né? Que é o que eu posso deixar para vocês. Né? Tudo está interconectado, nada está separado. Né? Tudo está em constante interconexão. Tudo está em constante transformação e nada é fixo. Nada é fixo. E a gente vive uma sociedade para tornar a nossa vida fixa, por isso sofremos. Né? Criamos pequenos territórios, por isso sofremos. Shakyamuni Buda, até Monja Coen, uma das coisas que fez eu ser aluna da Monja Coen, há 20 e tantos anos atrás, quando ela chegou do Japão, ela falava assim, né? Ela dando aula, ela adora até hoje, cachorros, né? Então, lá no templo budista, na Liberdade, a Monja Coen, jovenzinha, dando palestra, e os 4 cachorros lá, brincando, pulando, fazendo uma bagunça, né? E ela falando na boa, não era com ela. Então, ela sempre conviveu com a vida acontecendo. Tira o cachorro, sai o cachorro, prende o cachorro. Não, ela gostava de cachorros e gosta até hoje. Então, ela estava lá super bem, falando, né, ensinando. Aí uma hora ela falou assim, isso já me chamou a atenção, né? Sempre que você vê um palestrante com os cachorros fazendo o que querendo na sua frente, né? Não estou convidando que vocês tenham um cachorro aqui. Podia ter cachorro aqui, né? Né? Já teve? Tem que ter. Convivendo aqui. A pessoa ia estar feliz, trazendo, mas queria uma briga, né, pessoa? Aqueles cachorros brigando. Não dá muito certo, não. Bom, enfim. Aí ela falou assim, né? Gente, não andemos com as mãos punhos fechados. Punho fechado são valores que a gente segura, ideias da vida que a gente segura. O que acontece? É muito fácil dar murro. Se você anda com o punho fechado, não estou dizendo de dinheiro, não. Né? Também, né? Mas enfim. Se vocês andam, se a gente anda assim, o que eu estou segurando como um valor e não abro mão, gente? Né? São as nossas seguranças, eu sei disso. Ensinaram a gente a ser assim. Né? De que forma abra mão? Abra mão. Todo o universo cabe. Aliás, a minha mão é já o universo. Essa carne aqui, que alimenta essa carne? O arroz que eu comi, a comida que eu comi, essa carne, né? Esse meu corpo é mantido por pessoas que trabalharam para eu estar aqui. Quantas pessoas trabalham para a gente estar aqui? Pequenos produtores, né? A comida que a gente tem.
Quando você come, eu comungo. Está aí uma experiência do catolicismo que eu sempre gostei, a Eucaristia, né? Eu sempre gostei da Eucaristia. Essa ideia de você trazer a vida em você, mas você é a vida. Mas reconhecer que a vida está te fazendo ser possível. Quantas pessoas que vocês nem conhecem tornam a vida de vocês possível? Quantos seres vivos, abelhas, que hoje está uma discussão danada dos agrotóxicos. Se não tem abelha, não tem floração. Né? A questão ambiental, o desmatamento. Por quê? Nós não fomos educados nas nossas escolas a ver a interdependência da vida. Por isso que está essa loucura. Tem coisas que você não tem que provar que é importante. Está na cara. Se você tem árvore, tem floresta, tem umidade. Se tem umidade, tem chuva. Se tem chuva, irriga a terra. Tem seres. Nós somos essa vida orgânica ambulante. E estamos em transformação a cada segundo. E essa prática que eu queria fazer com vocês agora, no finzinho da minha atividade, um pouquinho dessa experiência que eu convido que vocês façam. Olha, gente, é muito curtinho. É uma tarefa que eu vou passar para vocês, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o Zazen, o budismo ajuda a gente a praticar a religião que a gente escolheu de maneira melhor até, né? A gente ajuda as pessoas a serem bons cristãos, a gente ajuda que as pessoas sejam bons muçulmanos, a gente ajuda... Por quê? O budismo faz com que a gente trabalhe uma mente em contentamento. E isso não é falso. É porque a gente percebe como a vida funciona e a gente olha em mais profundidade. Aí eu posso fazer desenvolver ainda mais um coração de compaixão, porque eu começo a compreender como eu funciono. E como eu funciono, não tem culpa. Como eu funciono, é o melhor que a gente tem agora. Não existe culpados, não existe inferno, não existe paraíso. Isso a gente vive de manhã à noite. Inferno é quando nós estamos divididos. Diabo significa divisão. Quando eu faço uma coisa, penso outra. Quando eu penso outra, faço uma coisa. Eu não estou unificado, né? E o céu é quando eu estou unificada. Até comigo, com as minhas dificuldades, né? Agir de uma forma que eu não gostei. Ops! Não foi legal. Põe no colinho. Calma, vai melhorar, né? Dessa vez não foi. Porque tudo que a gente faz, a gente aprende. A gente aprendeu. Mas também não vai culpar. Porque os pais fazem isso, né? Parece seu pai, as coisas ruins. Ou as coisas boas, né? Deixa eu ver a maioria aqui qual é. Parece sua mãe, parece sua avó. Então vai jogando parece. Eu sou uma parecida. E não sou eu, né? Imagine que a gente é um caldeirão de vários elementos juntos que tem o seu sabor, mas você pode mudar esse sabor com amorosidade e compaixão. Mas aquele gostinho amargo vem. Que gostinho amargo esse que eu tenho. Ainda vai falar, da onde veio será, né? Né? Esqueça, você nunca vai saber. Mas o que a gente faz nessa vida, a gente pode escolher, que é o livre-arbítrio, né? E não se desculpar, fazer. Por isso que a vida é vibrante e gostosa. E ver isso como uma grande aventura, com alegria. Se identificar, puxa, esse personagem está surgindo em mim, esse personagem está surgindo em mim. E ele surge numa hora que você precisa que surja. De repente, você está numa situação na rua, né? Um assalto. Quando a coisa é inusitada, quem que aparece? A pessoa medrosa. Porque nós somos seres vivos, temos questões que chama a busca do bem-estar, que é fundamental no ser vivo, a segurança. Existe uma coisa que a gente vira bicho mesmo. É natural. Eu quero manter minha integridade. E ela surge de uma maneira tão forte que é isso que a gente precisa ver o que está surgindo. Às vezes a gente parte para cima, ou às vezes a gente sai correndo. Como é que a gente reage a isso? Agora, se eu olho para aquilo e tendo condições de olhar, ou reza, né? Ou reza, ou olha e fala, quem é esse ser humano diante de mim? Que causas e condições fazem que esse ser humano haja assim? Não é ele sozinho, não. Não é ele. Ele é resultado de infinitas causas e condições. Por isso que a nossa ação aqui, a ação que vocês fazem aqui, é uma ação de comunidade. Vocês têm um compromisso com essa comunidade aqui nesse bairro. O fato de vocês estarem desenvolvendo um coração de compaixão
nossa, repercute. Mas assim, eu vou desenvolver um coração de compaixão para poder aceitar a tal pessoa. Não funciona. Funciona quando eu olho para aquela pessoa. Da onde, que necessidades essas pessoas têm? Lá no fundo que eu não conheço. Qual é a história dessa pessoa? Vocês nunca vão saber. Mas só o fato de perguntar, a forma de se relacionar vai modificando. Né? Então, dá tempo de fazer um momentinho de zazen, né? Então eu pediria para vocês de a gente sentar mais na ponta da cadeira, cuidar para não cair, né? Que essas cadeiras às vezes não são muito se sintam mais confortáveis. Quem não puder, tem problema de coluna, essa é boa, né? Não vou fazer que eu tenho problema de coluna. Mas quando é que você soube que você tem problema de coluna? Agora. Senta da ponta para frente, né? Com cuidado. Essa prática nossa, a gente não fecha os olhos. O Zen budismo é presença absoluta, né? Então, primeiro, vejam que a gente tem um corpo, né? Cabeça, tronco e membros, celular e fone de ouvido. Não. Isso vai ser nos próximos livros de ciências, né? Cabeça, tronco, membro, celular, fone de ouvido. Não, vamos só cabeça, tronco e membros, certo? Vocês não vi ninguém mexendo com o celular? Nossa, vocês são, olha. Mas tá vibrando aí no bolso que eu sei. Bzz, 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 bzz. Vem almoçar, não vem? Vai trazer a comida? Não, vai trazer... Então a gente fica... Vejam bem, nós temos a nossa cabeça, nós temos a cervical, né? O Zen faz com que a gente fique aprumado, né? Imagine um fio puxando o alto da nossa cabeça, a gente fica com o corpo alongado. Por isso que a cadeira, a gente faz sentada numa almofada no chão, né? Também, tem outras técnicas. Mas a cadeira, quando mais... Vocês façam em casa, essa cadeira eu não sei. Mais na ponta ficar, mais naturalmente a coluna fica reta. Né? Se fica no meio do caminho, não, hoje vai ser assim, não vou pedir para vocês fazerem bem na ponta, né? Mas se vocês ficam no meio, fica aquela coisa meio fora de prumo e vocês ficam brigando com a postura, que quer encostar e quer para frente, então dói a coluna, tá? Então, mas enfim, vão ficar bem assim retinhos, né? Ó, a cabeça não fica assim, a cabeça não fica assim, a cabeça fica reta, né? Vocês estão muito próximos. Depois vocês façam isso em casa. A nossa prática ainda é voltada para a parede, hein? Lá no Zen. Aí vocês abaixam os olhos, só abaixam os olhos, mas ainda olhem para mim, né? E aí, a ideia é ficar com os olhos semi-abertos, porque vocês estão aqui. Muita gente faz prática meditativa para sair do mundo. É um equívoco. A gente tem que fazer nossas práticas, porque nós estamos no mundo e quem senta é o mundo junto com a gente. Não tem nada que se afastar e se isolar, né? Então a gente abaixa os olhos. Agora... tem uma posição de mãos, não sei se vocês vão querer fazer, que é o mudra cósmico. É o mudra que a gente faz, né? A mão, eu vou pegar o microfone. Aqui. A mão direita, né? E o dorso dos dedos da mão esquerda tocam juntas na mão direita, tá? Eu vou mostrar assim. Aí vocês fecham os polegares, ó. Conchinha. Uma meia lua, tá? Isso. Bem suave. Os polegares se tocam de uma maneira bem suave. Isso, apoia na perna agora. Apoia na perna. Pode fazer mais relaxado, né? Isso aqui é o meio expediente. Muita gente faz meditação e esses polegares ficam tão apertados assim, ó. Eu falei, essa pessoa está um pouquinho tensa, né? Sai de perto. Ou a pessoa está lá em meditação, está assim, ó. Essa pessoa saiu do corpo que pertence, né? Está viajando na maionese, não está presente. Então, esse é o indicador de presença, né? O polegar, tocando bem suavemente, como se tivesse um finíssimo papel de seda entre eles. Então, acomoda o seu corpinho, deixa ele reto. As pernas ficam paralelas, retas sentido quadril. Os pés bem no chão. E nós vamos fazer uma respiração. Agora vamos nos posicionar, os olhos baixos. Perceba como está a sua coluna agora. Afinal, você saiu de uma zona de conforto, está numa situação diferente. Nós vamos fazer 3 respirações fortes, né? Inspirando pelo nariz e soltando pela boca, abrindo a glote, meio que respirando forte para a gente poder depois acalmar essa respiração. Então, vamos fazer juntos. Inspiramos e soltamos pela boca. Solta aí que eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Inspira. E solta. Mais uma vez, sem ficar tonto.
E solta pela boca. Aí, voltamos a respirar pelo nariz, né? Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Volta a sua respiração normal. A cabeça tá, as orelhas estão alinhadas aos ombros, o nariz está alinhado ao umbigo. Perceba a respiração. Quando o ar entra, perceba a expansão do abdômen, né? As costelas, o peito. Quando o ar entra. E quando o ar sai, a contração do abdômen. O ar entra como uma bexiga que se expande, né? Um fole. Quando o ar sai pelas narinas, a contração da barriga, do abdômen, costelas. Observe um pouquinho. Observe a temperatura do ar quando entra pelas narinas e a temperatura quando sai das narinas. Inspira e expira todos os sons e os silêncios entre os sons. Perceba sua coluna alongada. Inspira e expira o seu corpo, os sons e os silêncios. Um leve sorriso no rosto, relaxa a musculatura da face. Tentem, observem. É bem leve um sorriso, ele relaxa o músculo do rosto. Observe o ar entrando, expandindo. Tentem encher ao máximo o pulmão. E depois solta devagarinho. Perceba a contração. E respire normalmente. Sem conduzir. Os pensamentos que estão vindo na mente de vocês, observe os pensamentos. Alguma preocupação, algum sentimento, observa ele, só não desenvolva, volte para a postura, para a respiração. Escapou de novo, você diz, já vou resolver isso, agora eu vou inspirar e expirar esses pensamentos aqui e agora. Diferença de temperatura das partes cobertas e descobertas do seu corpo. Observe como ele está agora. Se tem alguma dor no corpo, algum incômodo, respira esse incômodo e volta para a postura na respiração. O Zen é
quando apenas sentamos, observamos a respiração, o nosso corpo, os pensamentos que vêm e que vão, observa, mas volta para a postura com generosidade e não queiram alcançar nada, sem nada alcançar, apenas sentados, apenas sentadas. Com as mãos abertas. Aí juntamos as mãos palma com palma, como em prece, e fazemos uma pequena reverência. E voltamos a nos sentar normalmente. Isso foi muito curtinho, mas um pouco para que vocês percebam que a gente não dá tempo para a gente. Sempre estamos em função de algo, até mesmo na prática espiritual. A gente quer resultados, quer melhorar, quer acertar, quer ter uma sensação boa, uma sensação ruim, evitar. Espiritualidade no budismo significa cultivo. Cultivo de uma mente lúcida, de uma mente aberta, né? Não, a gente é bravo, a gente é bravo. A gente é ranheta, a gente é ranheta. Né? É observar o que nos aciona, o que nos toca. E administrar com 2 pilares no budismo: sabedoria e compaixão. Sabedoria é ver que tudo está interconectado. O olhar em profundidade. Não sermos dominados pela raiva. Né? Observar o que está acontecendo, olhar em profundidade. A compaixão é isso. Se colocar no lugar, estar junto. Não existe um eu e um tu. Estamos sendo juntos. Hoje, juntos aqui, eu imagino que nós estamos juntos na nossa tessitura da vida. Vocês estão na minha tessitura, na nossa tessitura. Fazemos um grande tear juntos. Vamos cuidar da vida da Terra. O budismo também leva à atitude. Sair do mundo das práticas muito individualizadas, né, que eu estava falando hoje com o senhor Orlando, né, motorista. As religiões hoje não podem ser fuga do presente. Eu sou uma pessoa muito boa na minha igreja no sábado e domingo. De segunda a sexta eu torturo todo mundo com raiva. Enquanto o caminho está embaixo dos nossos pés, o sagrado está embaixo dos nossos pés. Tudo que eu faço é sagrado. Tudo. As pessoas dão nome. Deus, né? Ser do bem, ser de luz. Luz significa lucidez, clareza. Né? Então, que a nossa ação seja de transformar o mundo. Mas como é que eu transformo? Não falando o que eu sei. Talvez uma escuta, talvez uma palavra. E essa forma faz com que a gente fique inteligente e criativo. A gente encontra meios expedientes. No trabalho, eu que trabalho no governo, vira e mexe eu estou pensando projetos. Como é que eu qualifico? Como é que eu faço com o prefeito faça o seu trabalho bacana na cidade? Como é que eu faço com o vereador faça um trabalho bacana? Como é que eu faço que os partidos políticos deixem de ser partidos e ficam partindo o Brasil? De que forma eu faço o nosso Brasil lindo? No meu trabalho como professora, como médico, como engenheiro, como arquiteto, de que forma eu mostro a arquitetura da vida? Com amorosidade e inteligência. Então, eu convido vocês, que vocês façam essa prática tão simples. Se quiserem conhecer lá no nosso templo, não precisam ser budistas, por favor. Não é um convite a isso. Budistas, eu estou convidando vocês a que a gente possa acessar a expansão da consciência como vocês estão tendo aqui, compartilhar. Né? Essa prática da meditação do Zazen. Isso que a gente fez, vocês podem fazer em casa. Chegar em casa, né? O filho vai falar com você, não me amole, eu vou fazer uma prática lá dentro do quarto. Também não pode ser assim, né? Aí vocês acham no banheiro assim, né? Um cantinho, vou fazer um pouquinho. Ou quando levanta, vai levantar, vai pegar o celular. Celular que nem cigarro. Carteira de cigarro, né? Eu fumei, eu sei como é que é. A mesma coisa, tuft. Vai dar o WhatsApp, aquela tragadinha básica, né? WhatsApp.
A gente ficou assim numa relação forte com o celular, que é maravilhoso o celular, não nada nenhuma crítica à tecnologia. Mas assim, levantou, vai ao banheiro, porque necessidade básica não se negocia, tem que ir ao banheiro, descomprime o corpinho, aí volta, não é verdade? Você está com uma dor de barriga desgraçada e vai resolver fazer meditação naquela hora? Não dá. Primeira coisa, seja paciente com você e compreensivo. Tá lá, faz, resolve e tal, senta, tô acabando. Senta, vocês estão com fome também. Aí, para. Não, então ficar mais uma hora. Não, bem. Vocês ainda vão falar que vocês vão comer. Bom, aí senta lá, né? Na cama mesmo. Ai, sente o corpo assim, nossa, que dor, tal. Alonga o corpinho assim. É que nem um instrumento. A corda. Imagina se as cordas estivessem frouxas. Então, cada um aqui é uma corda que ressoa e repercute todos os sons, né? Cada corda. Então, alinha esse instrumento, né? Respira e dê o passo consciente. Depois você sai correndo que nem um louco, louca. Né? Mas vocês vão percebendo cada vez mais que vocês fazem a gestão da vida de vocês. Com sabedoria e compaixão. Felicidades, contentamento, tá? Vamos passar então a leitura trazida pela espiritualidade. Senhor, permita desvencilhar-me das amarras que acumulei na vida, atadas a mim por minha própria aderência. Criada por meu hálito mental, ainda distante de Ti. Mas tomado da consciência de Tua grandeza e coração generoso de Pai, que eu possa também tomar interesse, que eu possa também tomar, sem interesse de barganha, da conexão contigo. Fortalecido na união, conectada à minha melhor essência, aquela cujo elo me permite segurar em Tuas mãos. Que seja a partir desta retomada, onde meu ser confessa a vontade de tornar-se melhor, o trilhar de uma nova era. Que os ares das esferas crísticas que reconheço poder ser respirado, invada meus pulmões, mas que não seja apenas um sopro de esperança do tempo desse suspiro, e sim o renovar das percepções do olhar, que aperfeiçoe o sentimento, influindo diretamente no pensamento e possa organizar melhores atitudes. Diante da luz que ainda me ofusca as percepções por sua potente extensão, eu possa com mais clareza firmar-me no fino fio do equilíbrio da paz e da harmonia, para seguir liberto dos medos e preconceitos que insistem em provocar a queda da minha fortaleza. Diante do altar de tudo quanto recebi para existir e perpetuar como ser eterno, minha gratidão e o compromisso de maior responsabilidade sobre a liberdade das minhas atitudes no presente do dia de hoje. Um amigo espiritual. O que move a nossa vida a cada passo para a evolução nessa estrada percorrida é o amor e o perdão. Perdoa os teus próprios atos e também do teu irmão. Olhe para os próprios passos e ao outro com compaixão. Somos parte de um todo, filhos do Criador, feito do mesmo modo por Deus Pai, nosso Senhor. O limite é o universo para toda religião. O caminho não é inverso, é o nosso próprio coração. Vovó Maria. Senhor da vida, as nossas palavras não podem ser outras. Existe uma representação do budismo, né? Estão me ouvindo? Deve colocar o microfone. Kannon Bodhisattva. Quem já ouviu falar? Na China chama Kuan Yin.
Tá ótimo. Ai, desculpa, bati seu violão. Na Índia Antiga era Avalokitesvara. Quem já viu uma representação indiana com vários braços? Já. É bem esquisito, né? Tem umas representações que dá até medo. Mas ela tem vários braços, várias cabeças assim, ou uma cabeça com vários olhos. Significa aquele e aquela que está atento às necessidades do mundo. Por isso, muitos braços, muitos olhos. Está disponível para atender a todas as necessidades. Na Índia é Avalokitesvara, essa representação. Depois na China é Kuan-Yin, no Japão é Kannon, aquela que vê os sons dos lamentos do mundo. Então aquele ser, aquele Bodhisattva é aquele que vai ao encontro das necessidades de sofrimento para reduzir o sofrimento das pessoas, para tirar o sofrimento das pessoas. É vocês. Todos nós somos bodhisattvas, né? Por isso, muitas mãos, muitos olhos, para poder atender a todos. E ela é muito simples, né? Eu quero ver o tom, mi. Deixa eu ver. Como é que eu fiz? E é assim, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanzeon. Só isso. Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanzeon. E a música é assim, né? Namo Kanze. Tá muito baixo. Um tom menor é Ré. Não. Namo Kanze, Namo Kanzeon. Namo Kanze, Namo Kanzeon. Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Vamos lá. Namo Kanze, 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 Namo Kanze. Depois eu vou dividir vocês. Esse lado de cá, daqui pra lá. Não tem homens e mulheres, tudo junto, tá? Pra não ter problemas. Vamos lá. Daqui pra lá. Vamos lá. Namo Kanze, 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 Namo Kanze. Última vez juntos, né? Namo Kanze, Namo Kanze. Nosso coração se abre para todos, né? Namo Kanze, Namo Kanze. Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze, Namo Kanze. É isso. Moza, nós aprendemos com o lama tibetano uma canção também que é bem. A gente fala sempre dela na nossa aula dos médicos. O Muni Muni Maha Shakyamuni Soha. Lembra, Angela? O mantra do Lama Ganti. Como é que é mesmo? O mantra é assim. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. 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 Bonitinho, né? Muni Muni é
o iluminado da família de Shakya, né? Shakyamuni. Shakyamuni Buda. Shakya, ele era da família de Shakya. Da família de Shakya Muni, o iluminado da família de Shakya. Qual é o seu sobrenome? Valêncio. Valêncio Muni. O iluminado da família Valêncio. Obrigado, viu?